Eu trabalho no Centro de Operativo Tecnologia de Regadio e venho aqui fazer a apresentação sobre um dos serviços que o COTR, nesse caso, tem vindo a desenvolver nos últimos anos. No que diz respeito às auditorias, ao desempenho de sistemas de rega e bombagem na otimização do uso da água e de energia. Aqui, hoje, ia incidir mais na energia e ia deixar um pouco as auditorias dos sistemas de rega para outro. O que é uma auditoria energética? Já hoje penso eu que foi aqui dita a definição, não é mais que é um conjunto, eu defino assim, é um conjunto de observações e medições respeitando-se às condições de utilização de energia por um grupo de bombagem. Permite conhecer quando e como está a ser utilizada a energia, qual a eficiência de utilização e quais os custos associados e se existe potencial para melhorar. Nós trabalhamos mais ao nível da parcela e também tenho aqui dois exemplos de duas associações de regantes, onde, a nível coletivo, onde se fez essas medições e avaliou-se a utilização de energia dos seus grupos. O objetivo não é mais que reduzir os custos energéticos, o aumento do rendimento energético das estações de bombagem, maior controle dos consumos, melhoria da eficiência energética dos equipamentos, identificação rápida da necessidade da manutenção dos equipamentos, ajustamento do sistema de rega ao sistema de bombagem, ou vice-versa, adaptabilidade do sistema tarifário à gestão da rega e menores impactos ambientais. E, por fim, elaborar um relatório de forma a otimizar o uso da energia. E são medições de campo e expeditas e com algum rigor, o rigor da medição nada é de laboratório, é tudo feito no próprio campo. Primeiro, analisar a adequabilidade do grupo de bombagem ao sistema de rega. O que é que eu quero dizer com isso? É verificar se o grupo de bombagem está sobredimensionado, ou seja, está para além das necessidades do sistema de rega, ou ao contrário, ou se o sistema de rega pede mais sistema de bombagem do que está instalado. Depois, a análise do rendimento do grupo, ou seja, é ver a energia hidráulica produzida, não mais que o caudal, tem a ver com o caudal e a altura manométrica produzida e a energia consumida à rede. Depois há padrões que quantificam essa eficiência. No fundo, o que nós vamos medir é o caudal e a pressão para os diferentes pontos de funcionamento e os consumos à entrada estão associados para a produção dessa energia hidráulica. Depois, outro aspecto que nós fazemos ao nível da parcela do utilizador é analisar a distribuição dos consumos ao longo do dia, porque o custo da tarifa energética é variável ao longo do dia. Nós temos horas que são mais caras, que são as horas de ponta, as horas intermédias e as horas mais baratas, que são as vazio. Temos ponta, vazio e ponta. E ponta, vazio e cheias. Pois, mas isso já estão as duas dentro do vazio. Como é que se faz? Nós fazemos a recolha de informação, o tratamento da mesma e emite-se um relatório. As principais medições que nós fazemos é os caudais, as alturas às pressões realizadas, os desníveis, quando é o caso de ser um grupo submersíveis, e o registro pontual ou registro contínuo durante um período de tempo dos consumos energéticos para analisar os consumos energéticos.
Principais indicadores que nós usamos. A eficiência energética, que já definiu o que era a razão da potência hidráulica produzida face à consumida. Rendimento de potência é a razão da potência consumida face à que está contratada. E depois tenho aqui uma série de indicadores que não vale a pena estar aqui a referir um a um. Aqui, isto eram os custos da rega na conta de cultura do milho. Era de um orador que teve aqui de manhã, que é do engenheiro Coimbra, e a fatura de eletricidade em 2007 foi uma apresentação que ele fez, tinha 10% sobre o peso da cultura. Agora, face aos indicadores dos 75 casos analisados, 35% tinham eficiências abaixo dos 45%, em que essa eficiência não é mais que a razão da potência hidráulica face à potência elétrica consumida. E a padrão, segundo o de Nebraska, o conceito de Nebraska é 65%. Repare, tínhamos 35% dos casos estavam com eficiências abaixo de 45%. Também é normal, porque normalmente nós vamos fazer esse serviço quando há problemas, pelo menos há suspeitas que alguma coisa não está bem. O índice potencial de custos superiores, por exemplo, a 25%, em 31% dos casos, nós tínhamos potencial para reduzir os custos em mais do que 25%. O índice da probabilidade, o cenário também, ou seja, havia um desfazamento superior a 25% do grupo ou do sistema de rega, não se adaptavam, é o que quer dizer. Principais problemas encontrados: o mau desenho do sistema de rega. Como tem que regar mais horas, nós estamos a consumir mais energia. Por isso, se estamos a consumir mais energia, estamos a consumir mais horas de bombagem. Gestão da rega pouco otimizada, mais horas de bombagem. Ou seja, os principais problemas estava não só agora com a eficiência, mas na utilização de energia, na otimização de energia em si. Não quer dizer que seja só associados à baixa eficiência do grupo. Desajustamento das estações de bombagem aos sistemas de rega. Baixa eficiência, maiores consumos de energia, mais horas de bombagem. Dimensionamento-se a pensar no custo de investimento e não no custo de exploração. Baixas eficiências, maiores consumos de energia. Desconsideração pelas tarifas horárias. Eu faço sempre aqui essa história. Uma vez em Odmira, tinha um agricultor que regava da seguinte maneira: regava 72 horas seguidas com um pivô e a seguir parava 48. E a seguir fazia mais um turno de 72 horas e parava mais 48. Ele não tinha ideias da tarifa energética ao longo do dia. Pouca manutenção do sistema de rega e muitas vezes falta de informação é o que existe. Aqui fugimos um bocadinho à nossa área. Isso foi um exemplo que nós temos aqui dois exemplos. Um foi num campo de golfe, em que nós tínhamos uma uniformidade de distribuição de 63%, que implicava, para não haver manchas na relva, e segundo a metodologia, tínhamos que fazer mais 30% de rega, devido ao sistema estar a aplicar água dessa forma, o que implicava em termos de custos à volta de 30% de custo de energia. Ou seja, quando um sistema de rega aplica a rega de uma forma pouco uniforme, a uniformidade tem a ver com a distribuição da água sobre o solo. Isso pode implicar mais horas de rega. Aqui era a distribuição do campo
de golfe aqui no green, no campo de golfe. E aqui era uma cobertura, instalado um sistema de expressão móvel num campo de cebola. Reparem aqui as zonas mais escuras representam onde recebem mais água, e reparem que a faixa central, que é uma linha de expressores, aqui estão os expressores, e a parte central praticamente não recebia água. Este exemplo também foi um exemplo, por acaso também foi num campo de golfe, em que tinha um sistema de tarifa simples, em que o custo era como nas nossas casas, que o custo de eletricidade não é o biorário, era o simples. O custo é sempre igual ao longo do dia. E era uma bombagem que fazia o transporte de água, eu levava água de um canal para um lago. Reparem-se, não era regar, não era trabalhar mais ou menos horas, nem era trabalhar o mesmo número de horas, só passando o sistema de tarifa simples para tarifa biorária, havia uma redução de 20%, só fazendo essa alteração. Outra situação, penso que também já foi falada de manhã, é a aplicação de sistemas permite variar a rotação do motor ou variadores de velocidade. Também é necessário, quando nós temos situações distintas de funcionamento, em que o pedido, os pontos de funcionamento do grupo são variáveis de setores para setores, por exemplo, num sistema de rega gota a gota, em que nós temos diferentes patamares de elevação. Se nós não tivermos esse sistema, dificilmente conseguimos otimizar os consumos. Aqui é um exemplo de um relatório que nós elaboramos. E agora, até aqui foi a apresentação ao nível da parcela, e agora ia passar a uma estação elevatória ao nível de uma associação de regantes. Isso foi em 2009, no Lucécio, na zona do Alandroal, que é o Conselho do Alandroal. Tem dois grupos, o ano de instalação foi de 1995, temos dois grupos de 160 kW e 4 grupos de 400 kW, a uma elevação de 95 metros de elevação à cabeça dos grupos de bombagem. O arranque é manual dos grupos com controle de pressão, regulação de caudal de pressão, uma válvula reguladora de pressão à frente dos grupos. Ou seja, no fundo, quando a pressão baixa a um determinado valor, arranca outro grupo, está num regime sem variador de velocidade, e depois a válvula vai cortar o resto, vai cortar o excedente de pressão, de modo a ter sempre os tais 95 metros de elevação à saída. Tivemos a registrar de agosto a outubro, o registro contínuo desde os caudais, das pressões e dos consumos energéticos. Mediu-se sempre, também contínuo, a pressão à saída da estação e a potência ativa absorvida. Analisou-se os consumos faturados e as faturas da EDP. Neste ano, aqui tínhamos 50% era milho, o primo era milho, e aqui o que nós fomos fazer foi calcular ou estimar os consumos reais medidos à boca, nos hidrantes, face aos consumos teóricos estimados. A azul foi o verificado e a vermelho foi o estimado. A relação do vermelho com o azul
no fundo, dá a eficiência da regra. Reparem que nós temos aqui para milho, hortícolas, reparem, temos aqui eficiências na ordem dos 75% para aí. E aqui, noutros casos, abaixo dos 60%. E estamos a falar de culturas, aqui neste caso, de vinha regadas gota a gota. E do olival, por exemplo. Pronto, aqui está. A área está equipada, são 961 hectares. A área regada neste ano foi 523, 54%. Número de beneficiários, 58%. Isso é o volume fornecido, consumo médio por hectare, potência contratada por hectare. Só para dizer que o custo de eletricidade por metro cúbico era 4,4 cêntimos o metro cúbico. E dava uma média de 300 euros de eletricidade por hectare. Aqui, a avaliação qualitativa da gestão energética é um indicador que tem a ver com a manutenção e que está associada à estação elevatória. Ali passa ao tipo de manutenção, podia ser que era aceitável. Agora, aqui vamos ver aqui o segundo, que da energia produzida, e isso é segundo as faturas, 50% de energia ativa era consumida nas horas de cheia, 21% no vazio e 19% no super vazio e 10% em ponta. Reparem, os 10% das horas de ponta tinham um peso na faturação de 26%. Porquê? Porque o valor é muito mais elevado. Pronto, os custos de energia reativa representavam 8% de energia total. Aqui é o registro do caudal e da pressão à saída da estação elevatória. E aqui temos a eficiência que está relacionado com os indicadores anteriormente indicados e os consumos elétricos verificados. Reparem que estávamos com uma eficiência média na ordem dos 49%. Eu alerto para isso porque muitas vezes dizem que isso temos que ter presente que isso é uma estação elevatória, como eu disse, de 95. Na altura não havia a tecnologia e os meios disponíveis que hoje estão disponíveis, mas, no entanto, ela está a funcionar nessa forma. Ela é antiga, nós sabemos, e tudo bem, mas é um acontecimento real. Continua a funcionar com esses indicadores. Aqui está a potência, que é para ver, isso é um problema que as associações também têm, também não vou aqui pronunciar, é a potência contratada face à potência absorvida. E reparem que o máximo da potência contratada foi aqui na ordem dos 900, para aí, kW, e tem uma potência contratada de 1200. Mas há uma regra, e há aqui pessoas até das associações, digamos, se tiverem dúvidas podem explicar, mas não há hipótese de... Há uma norma que diz que, ou uma lei, que dizem que tem que contratar no mínimo 50% da potência instalada. Penso que é 50%, não. Já não existe, agora já é livre.
Então, aqui é um caso que podiam retificar porque temos um terço em cima. Pronto, aqui é em função dos quilowatts, consumia muito consumidor, mas esse indicador foi feito mais para... Não está bem adaptado à agricultura, mas é o que existe, e diz que tem um consumo médio de 3.137 kWh, que era muito consumidor, porque estamos aqui a falar de superior a 1.500. Esse é um indicador sem grande relevância. Conclusão, existe um potencial para a redução dos custos energéticos. Através do quê? Redução do número de horas de bombagem, diminuição das dotações de regas aplicadas, aumento de eficiência de 10%. Ou seja, se nós passarmos aquela eficiência, e não estamos a ser otimistas, dos 70% ou menos até 10%, tínhamos um potencial de redução de 8% no custo da energia elétrica. Adequação da rega à discriminação horária do tarifário. Como é um sistema que não tem telemetria, não tem registro, o valor, apesar do valor da eletricidade ser diferenciado ao longo do dia, o custo do metro cúbico é igual sempre ao longo do dia. Se nós conseguirem adaptar o tarifário às horas de consumo, podíamos estar aqui a falar de 12%. Porque, muitas vezes, o que acontece é que, como o custo é o mesmo sempre do metro cúbico, é indiferente carregar de manhã ou nas horas de ponto ou noutro. Se o custo do metro cúbico também fosse diferenciado, não iam funcionar, iam regar menos nas horas de ponta. Redução dos custos de energia reativa. Diminui o número de horas de bombagem em período cheio de ponta, porque é só nesse período que há a ponta reativa em função, é uma percentagem, ou uma fração de energia em função do consumo nesses dois tarifários, melhorar o regime de funcionamento dos grupos, a introdução de variadores de velocidade e a instalação de baterias condensadoras. Isso podia ter mais uma poupança de 6.000 euros. Aumento de eficiência dos grupos, melhorar a automatização dos arranques e paragens, também era outra também tem a ver com a variação, e a adequabilidade da potência contratada, porque antigamente, até há pouco tempo, isso que não era possível. E atenção que isso, não se podemos somar tudo, se somássemos tudo, já recebiam dinheiro à associação que as reduções todas, se somassem, elas não são acumulativas. Pronto, aqui, no fundo, o que nós quisemos apresentar foi fizemos um levantamento dos pontos mais fracos e as formas de como agir e do que é que estávamos a falar em termos de redução potencial de custos. Agora, sugestões a desenvolver no âmbito do uso de energia. Serviços, vi ter mudado o uso lá, aqui isso porque agora já não é serviços de apoio técnico ao regante, mas é a última, como o Sr. Secretário de Estado diz, haver certificações do regante. Gestão da rega, auditorias a sistemas de rega, auditorias a sistemas de bombagem. Quem ouvir o Secretário de Estado, ele bate precisamente nisso e penso que vai haver medidas de incentivo para isto mesmo que aqui está. Auditorias às estações elevatórias e promoção de workshops sobre o tema. E formação de técnicos e agricultores e, no fundo, é que haja uma relação, uma articulação entre todos os agentes do meio, de forma a chegarmos, a remarmos todos para o mesmo sítio. E incentivos de apoio ao investimento na eficiência energética no regadio. E ficava
por aqui não penso, tinha outro exemplo, mas penso, temos tempo? Então ficávamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado.